Pessoal, boa tarde a todos. Hoje vamos receber o professor Marcelo Fernandes. Ele vai falar um pouquinho do livro O Rosto de Deus. E vamos fazer a reunião gravada, tá? E vamos deixar depois no canal do YouTube do CS Lewis Talk, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente deu uma demorada aí por causa de problemas técnicos. Vamos passar agora a palavra para o professor Marcelo. Marcelo, a palavra é contigo. Obrigado. Bom, esse livro, né? Se alguém tiver oportunidade sempre de comprar numa boa promoção da Realizações, recomendo, tá? É um livro que poderia ser uma disciplina de pós-graduação com facilidade. Eu não pretendo resenhar ele aqui em meia hora, até não daria. Mas eu gostaria de fazer uma leitura com vocês, que quando vocês fizessem a leitura pessoal, eu pudesse, primeiro, fortalecer essa vontade de ler, e segundo, atuar numa área que é a minha, que é a música, né? Então, eu vou começar aqui, o tema O Rosto de Deus é um tema muito interessante, né? Eu vou começar, eu vou pegar uma Bíblia, o Davi ficou com o meu computador, eu tinha anotado os textos bíblicos, mas está em Êxodo 33, o que eu vou ler, que fala da face de Deus, tá? Eu vou pegar lá, só um segundinho. Vou te mandar no WhatsApp. Não, tudo bem. Esse texto é quase decor aqui. Então, o tema O Rosto de Deus é um tema tabu na Bíblia. Você não tem o rosto de Deus. Basicamente, ele não está na Bíblia, né? E Vou colocar para transmitir. tá, ok. Êxodo 33, 8, tá? Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, assim, a gente tem uma primeira narrativa, parece que Moisés falava face a face, a Bíblia até fala isso. Mas se o Moisés, ele dá uma encanada com Deus, ele se queixa com Deus de que talvez tivesse pesado, ele faz um pedido, ó. Pois, estou em 16, tá? Como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Opa! O rosto de Deus não aparece, ok? Esse é o primeiro ponto, assim. Num segundo ponto, nós temos Davi muitas vezes em Salmo dizendo: busquei tua face, mas é uma forma figurada de dizer que ele buscava Deus, né? Agora, um outro momento que a face de Deus aparece vai estar, por exemplo, na transfiguração aqui. Mateus 17, né? Davi, Marcos 17.
Me ajuda aí. Eu anotei aí no PowerPoint, tá aí com você. Êxodo 33, 7, 11. Não, esse já foi. Marcos. Êxodo 33. Não, já foi. Marcos. Mateus 17. Tá, Mateus 17. 1 a 3 e Lucas 2. Tá bom. Ó, em Mateus 17, o comecinho é a transfiguração. A gente tem Jesus como uma figura encarnada de Deus, mas a face de Jesus é a face humana de Deus, não é a face divina. Não é o rosto de Deus que está ali em Jesus, mas em algum momento aparece o rosto de Deus. Ó. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um monte alto. E foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então, assim, esse personagem que via Deus face a face, volta aqui na transfiguração, né? Isso faz da Bíblia um livro fantástico, um livro fantástico não, né? Porque é real, né? Mas um livro denso, coeso, eu fico emocionado com essas coisas, sabe? Então, agora, a face de Deus, você tem de novo, digamos, um avatar da face de Deus, você não tem a face de Deus. Então, quando você vai para o final de Apocalipse, você encontra a cidade santa, o rio que corre do trono de Deus, e os homens habitando com Deus, mas você não encontra a face de Deus. Então, o título que o Scruton escolhe para o livro dele é um título absolutamente simbólico. Como o rosto de Deus se revela para os homens. Porque nas Escrituras ele não se revela. Aqui na Transfiguração ele quase se revela, ele dá uma amostra. Mas você não tem. O João trata disso de um jeito maravilhoso, né? Você pegar o começo do Evangelho de João, ó, vamos pegar lá João 1. Ele fala de um jeito bonito, né? Eu gosto muito desse texto. No princípio, João 1, começo de João, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. Daí ele fala no final, ó, o Verbo estava no mundo, eu estou pulando, tá? Estou pulando para o 10, porque ele vai falar de João Batista aqui, né? O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade, nem da carne, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai. Essa glória que ele se refere, para mim é um texto emocionante, eu fico sempre emocionado. Essa glória que ele se refere é a transfiguração, creio eu, né? Ele viu a glória do único Filho de Deus. Agora, o rosto de Deus parece misterioso em todo tempo. E quando Deus fala para Moisés, ele fala, tá bom, Moisés, eu vou passar por você. E a resposta de Deus para mim é muito, muito poética, porque ele não diz, você vai ver toda a minha glória, todo o meu poder, a minha fúria. Ele fala, você vai ver toda a minha bondade. Esse é o tipo do clique que só são coisas divinas e a arte pode entregar para as pessoas. Mas hoje não é o tempo de falar isso. Isso é um pós-doc meu aí que está guardado. Eu tenho vários apontamentos sobre essa passagem. Mas a verdade é que quando o Scruton vai falar do rosto de Deus, ele escolhe um tema que você só tem simbolicamente e incrustado na sociedade. Ou seja, o rosto de Deus ele não foi revelado, mas você encontra vestígios dele incrustados na existência humana. E é disso que esse livro trata. Agora, mais do que isso, o livro tem uma boa resenha lá no site da Realizações. Eu não vou fazer a resenha, mas eu acho que vale a pena a gente olhar o começo do livro, porque no começo do livro ele vai tocar num assunto que é justamente o nosso tempo tentando apagar o rosto de alguém que o nosso tempo mesmo diz não existir. Então, assim, nós vivemos num tempo
que, do ponto de vista acadêmico, pelo menos científico, tenta negar a existência ou pelo menos a hipótese divina, né? Não, essa hipótese não nos convém. Antes de falar de existência, nega a hipótese. Mas, apesar desse pretenso desdém ou esse pretensa, digamos, menos-valia em relação a Deus, ou pelo menos a tentativa de um sentimento de que Deus não existiria, que isso não seria importante, existe um cuidado muito grande, tanto do pensamento acadêmico, quanto do cientificismo, quanto de várias ondas aqui, em apagar o rosto de Deus, em desfigurar o rosto de Deus revelado na humanidade. E aí o Scruton vai passar por vários campos da existência humana e começar a se perguntar, será que isso que a gente tem não é mesmo o rosto de Deus? Não é isso o rosto de Deus? Aí ele vai passar pelo teatro grego, vai passar pelas culturas orientais, mas aqui no começo do livro vale a pena dar uma lida em 2 parágrafos para a gente poder situar como ele começa o livro, tá? Lord Gifford não era um fiel ortodoxo de religião nenhuma, mas alguém que mesmo assim acreditava que nossa relação com Deus é a relação mais importante que temos. Ele viveu entre pessoas que compartilhavam essa crença, e ele mesmo presumia que a filosofia e a psicologia e a antropologia iriam confirmá-la. Não creio que ele tenha antevisto a cultura dominante de hoje em dia, em que a crença em Deus é amplamente rejeitada, considerado um sinal de imaturidade emocional e intelectual. Mas creio que ele teria aprovado a tentativa de explorar o que está sendo perdido quando essa crença é esquecida. Esse será um dos meus temas nesta série de palestras. Vou considerar algumas das consequências da cultura ateísta que cresce em nossa volta e sugerir que este não é apenas um fenômeno intelectual que expressa uma descrença em Deus, mas também um fenômeno moral que envolve um distanciar-se de Deus. Você pode perguntar-se como as pessoas poderiam deliberadamente distanciar-se de algo que julgam não existir. Mas Deus tem uma relação íntima até com aqueles que o rejeitam. Assim como o esposo de um casamento sacramental, Deus é inevitável ou evitável, apenas por meio da criação de um vazio. Esse vazio se abre à nossa frente quando destruímos o rosto. Não apenas o rosto humano, mas o rosto do mundo também. Vazio sem Deus é aquilo que nos defrontamos quando nossos ambientes perdem rostos. Não nego que ateístas possam ser pessoas de perfeita retidão, gente muito melhor do que eu. Mas há mais de uma motivação por trás da cultura ateísta na nossa época. E o desejo de escapar do olho que julga é um deles. Escapar-se do olho que julga, apagando o rosto. Bom, ele coloca aqui uma questão central do nosso tempo, não é? Que é a academia se livrando da responsabilidade de uma moral fixa, de uma moral que aprova e reprova, ou pelo menos uma moral que estabelece um fio e que diz o que é desejável acima daquele fio e o que não desejável abaixo daquele fio. Na teologia cristã ortodoxa, esse fio, ele não consegue, isso é muito interessante, né? Ele não consegue, mesmo para aqueles que estão acima dele, como ele falou, né? Para ateus que têm uma boa moral, ele não consegue nenhum ponto salvífico para o ser humano. Porque para cima ou para baixo nunca é o perfeito. Então o ser humano sempre vai demandar a graça de Deus. Mas quando você retira o fio, você retira o olhar na direção correta. É isso que ele está colocando.
E quando você retira esse olhar esse referencial, né, que você deveria ter, o olhar para as virtudes, o, você retira também a, o estímulo que deveria gerar, por exemplo, disciplina no ser humano, que deveria gerar motivação. Então, a princípio, quando você arranca o rosto de Deus da cultura, você arranca uma motivação cultural que os homens tinham a mais para buscar Deus. E você torna a mensagem do evangelho mais distante das pessoas. Porque as pessoas buscam Cristo por causa dos pecados, procurando redenção. Isso aí é a base do cristianismo, né? Mas os pecados, para serem revelados, eles precisam justamente desse parâmetro, dessa moral fixa, que sempre existe. As pessoas dialogam com ela, aceitam ou não aceitam, e mesmo depois de seguir a Cristo, continuam esbarrando nesse parâmetro. Não é uma mudança que vai gerar perfeitos, mas gera pessoas que olham para a direção e honestamente tentam chegar a ela. Então, quando o Scruton fala do rosto de Deus aqui, logo no começo do livro, ele está falando da retirada desse rosto referencial. Esse rosto referencial, ele vai aparecer em vários aspectos da existência, né? A gente vai tratar de dois aqui psicológicos, né? E depois ele vai aparecer em arte, que é a minha área, em música. E à medida que você tira essa ideia de redenção da música, que seria o rosto de Deus, né? Essa ideia de que as coisas têm redenção, os seres podem ser redimidos, você reduz a música a uma condição material que é muito inferior ao que ela poderia dar. Eu posso falar isso para as artes todas, né? As artes, elas têm esse potencial de nos fomentar, de nos projetar aí para um campo transcendente e moralmente superior, né? Bom, eu vou seguir um pouco, só um segundinho aqui. Não sei se o Davi quer complementar de algum jeito. O Davi, ele está aqui se mexendo aqui do meu lado. Davi, fica à vontade aí, tá? Eu vou pegar aqui a próxima página. Eu sou hiperativo. Bom, o primeiro ponto que o Scruton vai colocar é a pretensa redução, né, que a ciência contemporânea tem feito, tentando mixar homens aos animais, não é? Então, por exemplo, aqui ele vai colocar que os animais não têm linguagem, não é? Eu, pessoalmente, não consigo conceber um ser humano sem linguagem, e na Bíblia você não tem um tempo sem linguagem, né? Você tem linguagem desde o início da humanidade. Alguns antropólogos podem discordar de mim, até cristãos, eu acho aceitável, mas eu não consigo imaginar um ser humano sem linguagem. Bom, ele coloca assim, sabemos que a linguagem nos permite compreender o mundo de um jeito que nenhum outro animal desprovido dela jamais conseguiria. Os usuários da linguagem têm acesso às distinções entre verdade e falsidade, entre passado, presente e futuro, entre possível, atual e necessário. É justo dizer que vivem num mundo diferente do mundo das criaturas não linguísticas. Aí ele continua aqui, eu vou fazer uma redução aqui, né? Imagine uma descrição completa do mundo, segundo a verdadeira teoria, qualquer que seja, da física. Uma descrição descreve a disposição de todas as partículas, forças e campos que compõem a realidade, e dá coordenadas espaço-temporais para tudo que existe. Nada foi deixado de fora, e, no entanto, há um fato que a descrição não menciona, que é para mim mais importante de todos. Qual das coisas mencionadas na descrição sou eu? Onde estou eu no mundo dos objetos? E o que exatamente está implicado na afirmação de que esta coisa sou eu? Bom,
Aí ele vai abrir para duas questões fundamentais, não é? Não há linguagem fora do ser humano e fora de Deus. Você não tem. Tem a linguagem dos anjos que a gente não entende, né? O Paulo fala que tem, né? Se eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, então, mas a gente não tem, a gente não consegue entender outra linguagem a princípio, né? Fora pela ação do Espírito Santo. E a gente não tem uma existência sem linguagem. Seria muito difícil imaginar o ser humano sem linguagem. E isso muda tudo. Porque isso nos permite projetar coisas para além do corriqueiro. Eu tenho gata aqui em casa, tenho uma cachorra e duas gatas. Né? Elas vivem muito bem com o mundo. Elas e o mundo. Mas elas não se perguntam nada sobre o mundo, elas só vivem o mundo. Né? E a linguagem nos permite criar o mundo. É uma coisa que elas não conseguem. A gente consegue criar um mundo paralelo, a gente consegue imaginar um mundo como seria, a gente consegue imaginar como seria o presente se o passado fosse diferente. Isso faz de nós seres que conseguem ter uma consciência do arrependimento, coisa que os animais não têm. Então, assim, à medida que você separa isso, você começa a colocar o ser humano numa posição, nesse plano da transcendência, começa a arremessar ele para um limiar muito distante dos animais. O escritor continua aqui argumentando que reduzir a gente aos animais é sempre... Ou as pessoas sobem muito os animais, ou baixam muito o ser humano. Não é possível isso, né? Não é possível fazer isso sem incorrer em erros graves, né? Aí, ó, ele vai falar quando fala da linguagem, ele vai tocar num assunto que é muito caro para mim, que é justamente seria justamente essa incursão de Deus, que é assim, ó, eu posso descrever minha dor, mas a minha descrição pode ser precisa, mas o Davi não está se contando, daqui a pouco você fala, Davi, eu vou abrir aqui, tá? A minha descrição pode ser precisa, mas eu nunca vou conseguir fazer você sentir a minha dor por meio da minha descrição. Por outro lado, você pode me ver e sem descrição nenhuma olhar e falar, ai, tá doendo, hein? A gente faz isso várias vezes, quando a gente vê um corte, quando a gente vê uma perna quebrada, a gente fala, ai, tá doendo isso aí. A gente não sente a dor, mas a gente imagina a dor do outro, sem a linguagem, só vendo. Então você vê que existem dois mundos quase incomunicáveis, são dois seres subjetivos, e a linguagem no meio conecta esses dois seres, e ela, apesar de comunicar muita coisa, ela não permite que você sinta o que o outro está sentindo de jeito algum. Essa seria uma quimera. Por outro lado, existem determinados tipos de comunicação que são mais o suscitar de afetos, são mais... O Pancrácio pode falar que neurônios espelho. Assim, meu neurônio espelho, eu sei quando eu tô com dor de dente aqui, eu penso aqui em cima, né? Mas assim, ó, daqui a pouco o Pancrácio complementa, tá? Mas assim, o que eu ia dizer para vocês é que existe determinados feitos humanos que conseguem suscitar os afetos no outro. E esses feitos, essas coisas que o ser humano faz, estão muito ligadas à arte, ok? Então, assim, ó, a música, ela não vai transmitir um afeto de raiva, um afeto sensual, mas ela vai te fazer viver alguma coisa daquilo a partir das tuas próprias experiências. Então, as artes, elas precisam de um meio cultural comum, você tem que ter aquela experiência guardada em você, mas ela junto faz acontecer, como um sonho também, né? Você vive uma guerra no sonho, mas você, na verdade, não foi para a guerra, mas o teu sonho te projeta. E a música também. O cinema também, né? Você vive uma tensão. Tem artistas que conseguem construir esse cenário emocional. Então vocês veem que a linguagem descritiva é fraca, ela não te põe dentro. Mas a linguagem artística, ela te põe dentro de determinadas situações. E é nesse campo específico que o rosto de Deus, segundo o escrito, vai se revelar. Ou que você vai apagá-lo. Porque é nesse campo que vai aparecer misericórdia, vai aparecer as mazelas, as dores. Então, assim, e é nesse campo que nós somos completamente diferentes dos animais. E é o motivo pelo qual, assim, na visão cristã,
você tem a redenção para os homens, você tem o Cristo vindo ao mundo para os homens. Então, esse tipo de distinção é uma distinção dolorida para aqueles que querem apagar o rosto de Deus no mundo. Ou melhor, a ausência dessa distinção, né? A distinção é dolorida para quem quer apagar. Então, assim, as pessoas querem ao máximo reduzir o ser humano a animal. Então, eu acho um crime, né? Aí ele coloca assim, ó, em suma, o sujeito é em princípio inobservável pela ciência, não porque ele exista em outro domínio, mas porque ele não é parte do mundo empírico. Ele está na imagem das coisas como um horizonte e nunca poderia ser apreendido do outro lado, o lado da própria subjetividade. Então, assim, ó, os indivíduos, eles são um mundo inteiro. Esse é um ponto que, digamos, a teoria social nunca aprenderia. Quando Jesus veio, ele veio dentro de um tecido social. E ele fez de tudo para não esbarrar no tecido social. Ele detestava algumas coisas, ele detestava os fariseus, o poder que tinha, mas ele não saiu desfazendo o tecido social, refazendo. Ele, ao contrário, né? Quando ele fala dar a César o que é de César, é um negócio forte, porque assim, ele não está muito interessado na visão temporal das coisas e política. Ele estava interessado em indivíduos. É esse mesmo indivíduo que é desconcertante para a ciência. Você não consegue explicar o self. Você não tem psicologia capaz que dê conta do self. Não desse jeito que o escritor está colocando. E quando você vai vindo para o self, você vai vendo que ele vai colocar que nós, ele vai Kant adentro, nós, a princípio, como sujeitos únicos, olhamos a existência como nós, sujeitos, num mar de objetos. À medida que você se vê sujeito num mar de sujeitos, você começa a entender que os outros são essa infinitude poética, infinitude de desejos, infinitude de tristeza, infinitude que é o ser humano. Quando você chega aí, você vê que o mundo só pode dar certo ou por uma redução, que isso não vai dar certo, né? Você vai reduzir todos a um tipo de ideologia, a um tipo de pensamento, todo mundo com a mesma roupa, mas isso é basicamente acabar com a natureza humana, né? Reduzir o ser humano a todos iguais. Serve para um processo educacional, para você colocar o uniforme na escola, mas para a vida do ser humano, somos todos indivíduos. Ou você vai ter que aceitar que você precisa da presença de um ser maior, de um ser divino, que vai atender, que tem capacidade para atender a cada uma dessas individualidades. O que é digamos, talvez a maior pilha de um ateu, é falar, eu não acredito num ser que consiga ouvir todos ao mesmo tempo. Pois é, ele existe. Sabe como é que a gente sabe que ele existe? Porque quando você clama, ele atende. E ele não esquece de ninguém. As pessoas dizem que o Papai Noel é o bom velhinho, que não esquece de ninguém. Esse aí não, né? Isso a gente sabe que não é. Então, assim, ele começa a andar nessa direção da subjetividade para mostrar que o ser humano é único. O ser humano. E aí a arte é um tipo de expressão que te permite entender, projetar quem você é e o que você pensa e discutir coisas para além do teu tempo. É por isso que em arte existe um cânon que demora a passar. Por isso que uma obra de Shakespeare que trata, por exemplo, da vaidade, do ódio, como Otelo, né? ela vai, ela vai se projetar para gerações futuras. É por isso que ainda vale a pena ver um herói como é o Ulisses, né? Vale a pena você ler Odisseia. Porque são pessoas discutindo arquétipos da existência que vão estar em cada indivíduo. Agora, isso é mais uma prova, é mais uma prova do rosto de Deus, né? Da centelha divina da criação, porque nós carecemos das mesmas coisas no fundo, né? Carecemos de comunicação, de afeto, de contato. Então, o Scruton vai nessa direção, ele vai reiterar o Kant muitas vezes aqui nesse livro. Ele coloca assim, ó. Há duas coisas que conheço sobre mim mesmo, como sujeito, sobre as quais não posso estar equivocado, já que qualquer argumento contra elas seria pressupor sua verdade. A primeira é que sou um centro unificado de consciência.
Isso é interessante. Sei sem observação que meus estados mentais presentes, esse pensamento, essa sensação, esse desejo, essa intenção, pertencem a uma coisa. E sei que essa coisa persiste no tempo e está sujeita a mudanças. Olha só, isso é muito interessante, né? Isso aqui somos nós, né? Estou diretamente consciente, como diz Kant, da unidade transcendental da apercepção. O proprietário individual, unificado de todos os meus estados mentais. Esse conhecimento privilegiado dos meus estados mentais, presentes e de seu proprietário comum, seria descrito por Wittgenstein como uma característica gramatical, um fato a respeito da gramática do caso de primeira pessoa. Bom, aqui ele vai mostrar assim, nós queremos no futuro, sabemos que queremos, porém mudamos o que queremos. Mas estamos conscientes de todo o processo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que sei com certeza é que posso dar e receber razões para ações, juízos e crenças. A questão porquê faz sentido para mim quando ela é feita a respeito de minhas próprias crenças, intenções ou atos. Posso responder a ela com a mesma autoridade com que conheço o meu próprio estado de espírito. Minhas crenças podem estar erradas, minhas intenções más e meus sentimentos corruptos. Mas quando você me pede para justificá-las, sou eu e não você quem dá razão do porquê. Aqui é caso difícil de como sabemos da psicopatologia. Mas a norma é a certeza, e é só por essa razão o que porquê faz sentido. Então, assim, o porquê seu é seu. É só teu, de mais ninguém. E agora ele vai colocar, ó, essa característica da condição humana é ao mesmo tempo fundamental e misteriosa. Isso é muito interessante do ponto de vista da redenção. Ó. É fundamental na medida em que transfigura o mundo humano, dota as nossas ações de um significado que a atividade humana, que atividade nenhuma pode replicar e possibilita a descrição de agentes humanos de maneiras que os distinguem completamente do mundo ao redor. É misteriosa na medida em que não há nada mais a ser dito para explicá-la. Toda criatura capaz de dizer eu, e portanto de referir-se a si mesma, é capaz de responder à pergunta por quê. Mas não há nenhum outro dado a respeito dela que explique esse fato. É isso, assim, o porquê teu não é só um conjunto, não é só racional e não é só algo não é algo que o outro possa te dar. E ele vai dizer aqui ainda que eu posso até no futuro agir de um jeito distinto do que eu pretendia. E aí eu posso dar um porquê posterior. Mas eu não estou mudando as minhas. Eu não estou mudando as minhas crenças. Eu estou mudando as minhas decisões acerca das minhas crenças. Então isso vai muito lá para Romanos 7, não é? O bem que quero não tenho, não executo, e o mal que não quero, esse eu faço. Então, assim, ele vai tratar de um eu contraditório e transcendente. Bom, aí o Scruton anda numa direção aqui, que ele vai mostrar uma música, só sem texto, que trata desse porquê, digamos, mutável da humanidade, que transforma cada ser humano num ser único, que demanda o rosto de Deus para ele. Eu vou colocar aqui para vocês, eu não sei se fica feio aqui na gravação, eu ponho o link e aí vocês tocam cada um no seu computador, tá bom? Vou tocar, né? Vai tocar? É. Quer que violão? Não, peraí, não, vou tocar aqui. Ah, tá.
Vocês estão ouvindo bem? Coloquei o link do YouTube. Deixa eu fazer assim, Guilherme. Dá um pause aqui. Aqui, ó. Compartilhar uma guia. Mas por que você vai compartilhar aqui? Não faz diferença. Faz, o som aparece para eles lá. Eu compartilho a tela. Não sei se... Ó. Vai aparecer para eles. Aí aparece o áudio com qualidade. Isso que eu fiz do lamento. Do jeito que você tá ouvindo, eles estão ouvindo. Pode aumentar o volume. A gente está chegando no final aqui já. Essa obra do Schumann. Schumann é um compositor alemão do século XIX, tá? É um dos ícones do romantismo aí. Essa obra, ela se chama Warum, por quê, em alemão, né? Interrogação, por que interrogação. E o Schumann, ele constrói uma peça de 3 minutos, mais ou menos, está num ciclo de pequenas obras chamadas peças fantásticas, de fantasia, né? Dimensão, né? Aí, assim, ele constrói uma obra, quando é um motivo curto, né? É um motivo curto. Quando o motivo chega em algum lugar, algo está começando sob o motivo que lhe traz instabilidade, não deixa resolver. Então, é uma eterna pergunta. Quando ele está no meio, às vezes, já começa algo que traz instabilidade. Então, você nunca tem a solução completa de uma frase nessa obra. Ela vai, assim, cíclica. É uma eterna pergunta.
E não é uma pergunta desesperada, é uma pergunta existencial. Por quê? Mas por que isso? Mas por quê? Agora, sim, a gente poderia ter aqui um momento partitura, assim, olhando onde é que estão os trechos de estabilidade, ouvindo e percebendo. A distância, assim, é bem difícil, né? Mas eu teria o maior prazer em fazer em algum outro momento, tá? As pessoas têm um pouco de preconceito com a partitura, mas se você olhar a partitura como uma espécie de uma planta de uma casa, você vai entender da uma planta, a planta da casa permite que o engenheiro entenda uma coisa e o dono da casa, lá, o sujeito que está fazendo a obra, entenda outra, né? Não é a mesma coisa para os dois. Mas serve de elo de comunicação. Então, numa próxima aí, eu me disponho a olhar. O Scruton fala de outras obras aqui, eu vou ficar só com essa. Para terminar, estou chegando no final, tá? Minha meta era essa aqui de 40 minutos. Vou fazer o comecinho do capítulo 6, que chama O Rosto de Deus. Digamos, a conclusão do livro dele, né? E ele reitera, ele começa o livro, no capítulo 1, falando que a ciência moderna faz de tudo para apagar o rosto de Deus. E que faz isso para apagar uma espécie de incômodo que o rosto poderia trazer, o incômodo da condenação. E aqui ele começa o capítulo 6 colocando um problema e falando de graça, graça de Deus. Depois ele vai falar do sagrado, ele desenvolve o capítulo na direção do sagrado, mas eu vou interromper aqui, vou deixar vocês fiquem à vontade para comentar ou perguntar, mas assim, ó, é muito bonito o início do livro e esse início da conclusão. Ó. Os seres humanos sofrem de solidão em todas as circunstâncias da sua vida terrena. Eles podem ficar sozinhos a sós ou sozinhos acompanhados. Podem entrar numa sala repleta de pessoas amigáveis e simplesmente ver a sua solidão. Ver que sua solidão é aprofundada por ela. Eles podem sentir-se sozinhos até mesmo na companhia de um amigo ou de um cônjuge. Existe uma solidão humana que nasce de alguma fonte que não a falta de companhia. E não tenho dúvida de que os místicos que meditaram sobre esse fato têm razão de vê-lo em termos metafísicos. A separação entre o ser autoconsciente e seu mundo não é superada por nenhum processo natural. Ela é um defeito sobrenatural que só pode ser remediado pela graça. Aí, assim, ó, eu enfatizei aqui boa parte do texto no o fato de sermos seres autoconscientes e únicos. Isso é a imagem de Deus, ok? Deus é um ser único e autoconsciente. Tem personalidade, tem vontades. E o ser humano, assim criado, ele sente essa eterna solidão, como coloca o Scruton, que só vai ser completa pela graça. Ele coloca o ponto lá, é a graça de Deus. Se você tentar apagar, se você na tentativa de eliminar a solidão, imaginar que a raiz da solidão seja justamente uma criação artificial de uma religião que o condena, que é assim que as pessoas que não têm fé entendem a religião, né? A religião é um sistema de poder que cria culpa nas pessoas para poder controlá-las. Então, eu vou destruir a religião, se eu destruir a religião, eu destruo a culpa, eu vou me sentir bem comigo mesmo. E o Scruton, ele chega na conclusão do livro dele no sentido completamente oposto, que o ser humano, para se livrar dessa solidão, precisa da graça divina. Ele precisa de graça. Agora sim, eu não dei spoiler, porque ele desenvolve muitos argumentos nesse final aqui, eu não vou adentrar nos argumentos. Só queria dizer que ele tem uma inventividade, uma percepção das artes que traz riquíssimos exemplos aqui dentro. Mas como vocês viram, isso aqui é um curso, né? Um curso provavelmente de 8 encontros, então não seria nem plausível tentar dar conta do livro com uma conversa. Mas eu cheguei ao meu final aqui, eu vou passar para o Davi, e eu fico à vontade, vocês ficam à vontade para comentar, se quiser perguntar, eu também não sou um especialista, não, só li o livro, tá? E trabalho com arte, assim, né? Tenho doutorado nessa área. Obrigado. Marcelo, você pode fechar o seu áudio? Pessoal, vocês me ouvem?
Fecha o áudio aí. E Positivo, isso. Bom, estamos ajustando aqui, porque eu e o Marcelo estamos dividindo a mesma sala. Para não dar eco, a gente está tentando ajustar. Bom, boa tarde a todos, boa tarde para quem entrou aí depois. Temos uns carinhas novas aí, a Camila, né? O João está participando conosco. Professor Onofre, professor Pancrácio, a Moira, né? O pessoal já é figurinha carimbada aí. Somos gratos aí pela presença de todos. Essa é a nossa última reunião do ano, né? Ano que vem, se tudo der certo, nós vamos retomar. A Evelise e eu já fizemos um planejamento para o ano que vem, né? A Evelise está bem empolgada, está bem interessada e a gente já fez um planejamento. Depois a gente vai passar para o pessoal do grupo. Pessoal, alguém tem alguma questão, alguma pergunta para o Marcelo? Ele foi ali pegar uma água e já já ele está aí. E se vocês quiserem já colocar, ele está ouvindo aqui, ele falou que está ouvindo, tá? Quem quiser colocar uma pergunta, falar alguma coisa, comentar, estamos abertos. Essa é a hora. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Pancrácio. Então, eu não acompanhei tudo aí, né? Peguei uma parte aí, né? É só fazendo dois comentários, aquele eu falei lá do neurônio de espelho, né? Aquela coisa assim que quando eu vejo alguém com sono, né, abrindo a boca, eu abro também, né? Meu neurônio, é, meu neurônio espelho, ele tende a imitar o outro, né? Eu aprendo só de vendo o outro fazer, eu já começo a fazer de novo, nem que só ele está vivendo a experiência, mas eu já vivo lá na minha cabeça a experiência, né? Neurônio espelho. Mas é questão assim, uma coisa que me incomoda, assim, me perturba, eu confesso assim, até essa palavra, né? O professor Marcelo ele falou muito sobre individualidades, né? Não sei, pô, parece que eu fiz assim uns estudos ali com aquele Luiz Saião, aquele pastor lá de Esquerda Batista, PNU. Eles ofereceram uns estudos interessantes lá, e falando que assim, no pensamento hebraico lá, o, o ser humano não é visto como indivíduo, né? Mas é sempre na Bíblia assim, falando assim, olha, fulano é pai de alguém, ou é filho de alguém, filha de alguém, ou seja, é, o indivíduo ele é sempre conectado a um clã familiar, não assim, no mundo ocidental seria o Antônio, pronto. Quem é você? Como é seu nome? Eu sou o Antônio. Mas no mundo hebraico ou nos tempos bíblicos, falaria meu nome e pai de quem, esposo de quem, ou filho de quem, quer dizer, me conectaria a um grupo, né? Eu confesso que me perturbou um pouco essa ênfase do professor Marcelo aí em questão de o indivíduo, né? O rosto de Deus no indivíduo, né? Sendo que parece que tem essa tendência do indivíduo ele estar conectado a um grupo, né? Não somos, eu vejo o ser humano mais como um formigueiro, né? Assim, uma formiga sozinha não é nada, né? Entende? Ela é alguém se conectada ao formigueiro, né? Então, sei lá, queria que ele comentasse, ele desembaraçasse esse nó na minha cabeça aí, em relação a ver eu como eu mesmo. Parece mais uma visão ocidental do que bíblica, né? Essa questão. Passando a bola aqui. Bom, Antônio, isso aí é uma coisa para a gente amadurecer, né? Mas assim, não é ocidental, não. Se você for ver o ato de criação de Deus, criou um indivíduo. Quando ele chama o indivíduo. Quando ele veio ao mundo para salvar Cristo veio ao mundo para salvar indivíduos. Ele não salva no atacado. Isso é uma visão católica de mundo, eu creio, né? Uma visão da salvação medieval, né? Que você ia construir uma igreja, todo mundo ia à missa, então todo mundo está salvo. A ideia básica evangélica é a salvação individual.
O João está colocando aqui o Romanos 7, né? O Romanos inteiro é assim, é uma espiral, né? Ele vai apresentar o problema da degradação da sociedade e a salvação do indivíduo. Então, Antônio, eu vou ter que reforçar aqui, eu acho a visão do Scruton muito boa, até porque eu sou um cara mais conservador e a visão coletivista, seja de salvação, ou seja da programação de uma sociedade, você perguntar a base do conservadorismo, eu estudo isso, né? Para o Scruton, por exemplo, é o indivíduo. É você ter relações entre indivíduos que sejam justas, mesmo com os indivíduos ocupando diferentes situações da sociedade. Então, você tem contratos assimétricos com relações justas. Os contratos nunca são simétricos. Então, assim, o que não quer dizer que o indivíduo não esteja vinculado a uma cultura, vinculado a uma família. Mas se você for olhar essas coisas todas, trouxeram mais problemas. A sua vinculação ancestral, ela vai, se você levar ela para o lado transcendental, ela vai trazer mais problemas que soluções. As religiões indígenas todas, eu estava agora numa cerimônia terena, eles clamam por todos os ancestrais que os ajudem, por os ancestrais, pipipi. Se você pega o politeísmo antigo, era todo totem dos ancestrais, a gente vem de um tronco comum, e o meu descendente maior era um grande guerreiro. Então, assim, a ideia de que você é um indivíduo olhado por Deus é uma ideia melhor, não é ocidental. E eu não tenho nenhum problema com o ocidente, viu? Eu sou bem ocidental, eu acho que é bom ser ocidental. Eu defendo todo esse pacote aí de uma vez só. Então, não acho que seja um problema. Mas também não acho que seja a solução divina para o mundo. O Ocidente traz muitos problemas também. Mas não faço parte dele, não é um problema. Posso fazer um comentário aí? Pancrácio, tem um aspecto bem interessante nessa relação, que nós temos o texto bíblico, ele traz sempre, e o pensamento hebraico, ele é sempre um pensamento integralista, né? O que nós temos na sociedade ocidental do século XVIII para frente, né? Período pós-iluminista, e o que nós temos na origem da modernidade e no meados do século XX, que esse pensamento se intensifica, que é uma ou hipermodernidade ou uma pós-modernidade, é justamente os aspectos, a tendência humana de enfatizar alguns aspectos que, por exemplo, o pensamento hebraico traz de maneira mais integral. Se você parar para pensar, por exemplo, no liberalismo inglês, né? E eu não estou falando nem do pensamento conservador inglês, estou falando do pensamento liberal inglês, que dá fundamento a uma doutrina de comércio aberto, né? Eles têm, e dá fundamento para o pensamento americano, né? Eles têm, de fato, uma tendência a reduzir a sociedade aos indivíduos. Você pega a Ayn Rand, né? A escritora da Revolta de Atlas, tal, é justamente uma escritora ateísta que é uma individualista, né? Ela fala sobre um individualismo atômico. O indivíduo, ele é reduzido ao máximo, né? Porém, se você pega as ideologias totalitárias, nazismo, fascismo, comunismo, ou todas as ideologias nacionalistas, né, de cunho totalitário, não tem indivíduo, você tem a coletivização, né? O pensamento chinês e o pensamento japonês das sociedades orientais é extremamente coletivista, né? O budismo, por exemplo, o indivíduo ele é absorvido pela a ideia de um ser ou de uma divindade ou de algum ente que existe como algo dominante em toda a natureza, né? O que o texto bíblico coloca é a percepção
do indivíduo e do coletivo, né? Nós somos indivíduos porque somos personas. Deus se relaciona com pessoas. O relacionamento do homem, da humanidade, com Deus é uma relação pessoal. Nesse ponto de vista, a relação homem, né, e Deus é entre duas personalidades. Então, é uma relação entre indivíduos, né, pessoas. Porém, esse indivíduo, ele vive e constrói a sua existência, do ponto de vista antropológico, ele é a imagem de Deus. Só que ele é colocado em uma comunidade, né? Por exemplo, ou essa comunidade é a sua família, né? Por exemplo, em Adão, Deus vê que não é bom que o homem fique sozinho e cria a mulher. E dali surge a família, a primeira família, né? A igreja, ela é vista como o corpo de Cristo. E o homem é importante que viva dentro dessa comunidade. Então, o indivíduo, ele é justamente o indivíduo porque ele está dentro de um coletivo. Um aspecto extremamente interessante, um argumento... agora... Não é Ambrósio, eu acho que é Ambrósio, agora eu não me recordo, mas é um dos pais da igreja. Quando ele fala de Deus ser amor, ele argumenta o seguinte: Deus é amor porque ele está numa relação pessoal, ele está numa relação comunitária, na verdade, vamos colocar assim, né? Se Deus fosse só Deus e não tivesse pessoas na sua natureza, se ele não fosse a Trindade, né? Isso é inclusive uma defesa da Trindade. Deus só existe a possibilidade do amor se existe a possibilidade de um outro, né? Uma relação com o outro. Então, assim, um ser percebe a sua existência em paralelo à existência de outro. Então, Deus Pai, ele ama o Deus Filho, porque o Deus Filho, enquanto pessoa, é distinto dele, mas a natureza de ambos é a mesma. E a ação do Espírito Santo, né, o Espírito Santo é a força de amor entre os dois, entende? Então, essa relação indivíduo, o indivíduo ele só toma consciência de si quando ele está à frente de uma comunidade. Se nós, por exemplo, nós não poderíamos pensar em eu se não estivéssemos numa relação com tu e com o nós, né? Eu gostaria até de abrir aqui um comentário que o Marcelo falou sobre uma das tônicas do texto do Scruton é a tomar os indivíduos como objetos, objetificação dos seres humanos, né? Inclusive, logo no prefácio, acho que é Paulo César, né, que prefacia, excelente, depois eu mando a palestra dele sobre esse livro, é excelente. Ele fala sobre o argumento, a crítica do Scruton à pornografia. A pornografia, você não tem uma relação de face, de rosto. Você não olha o eu e o tu. Você não olha os indivíduos e a pessoa, né? Você tem uma relação objetificada. Você está lidando apenas com objetos. Por isso que a pornografia é, na nossa cultura, né, uma indústria que tem crescido e tem causado impacto muito negativo. E o Lewis, na Abolição do Homem, ele traz justamente essa relação. Só que falando da ciência. A ciência uma ciência, uma boa ciência, não uma ciência materialista, ou uma ciência que parte de pressupostos materialistas, né, do materialismo filosófico, não de um materialismo metodológico, que cabe aqui uma distinção, né, que é entender que a ciência lida com a matéria, então a gente tem que partir da matéria como objeto de estudo, né, e os fenômenos naturais, mas entender que toda a realidade se reduz à materialidade, não existe nada que transcenda a materialidade. Isso é o materialismo filosófico. Isso é a partir de uma cosmovisão ateísta, que no campo da ciência vai caracterizar o cientificismo. Bom, o ponto aqui é o seguinte, o Lewis ele argumenta que quando a ciência esquece essa relação do eu com o tu, ela faz com seres humanos o que... Ficou em silêncio. O sagrado do ser humano, posso colocar assim, ele não faria nem com os minerais. Então, eu não sei para mim. Quando a gente... Se foi isso pra mim, fazendo favor, David, mas cortou. Eu não consegui te ouvir um pouco. Qual parte, professor? Só o final. 1 minuto só. Então,
o que eu falaria, o que eu falei é isso daqui. Um cientista que leva em conta essa dimensão transcendente do indivíduo, ele não faria com um mero objeto, com um mero material inorgânico, né? Ele não faria com um mero material inorgânico o que a ciência pretendida materialista faz não faria com seres humanos o que a ciência materialista faz com materiais inorgânicos, né? Então, o ser humano perde o valor e ele se torna apenas um objeto. E o Lewis argumenta que o ser humano vira na mão dos manipuladores apenas um artefato, né? Um objeto manipulável. João, bom, eu terminei o que eu tinha que falar, acho que eu me delonguei muito, mas é justamente esse aspecto que o texto bíblico traz o indivíduo e o coletivo como duas facetas importantes para se desenvolver a humanidade, né? O ser humano, a natureza de Deus, né? Porque o próprio Deus é, ao mesmo tempo, pessoa e coletivo. Ele é triuno, né? Ele tem a sua personalidade, ele é pessoal, mas ele está ali se revelando ao homem em três pessoas. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? É muito interessante para a gente entender essa relação do indivíduo e a sua existência no coletivo, e essa relação entre as pessoas, né, essa relação social, é muito interessante perceber a economia da Trindade. João, pode falar, meu caro. Bom, pessoal, boa tarde, bom domingo aí. Eu tenho um questionamento aqui, é o seguinte, professor. O senhor falou sobre a questão da subjetividade e que nós habitamos num mundo cheio de objetos e nós somos sujeitos e tal, né? O gosto, ele tem um lance subjetivo, né? Então, existem certas inclinações. Estão me ouvindo? Positivo, cara. Ah, tá. Existem certas inclinações. Você tem uma inclinação para algo e tal. Um desejo, tipo o libido, né? Que pode ser organizado ou desorganizado. Então, essa beleza, ela pode ser chamada como algo, algo que vem de fora, tipo um chamado que vem de fora, e aí você aceita esse chamado para ver essa beleza, né? E aí, tem algum lance assim? Será que a gente pode... Como que a gente melhora essa percepção? Tem gente que gosta de funk, mas aí quando você vê o funk, existem certas estruturas lá, sexuais e tal, que fazem com que a pessoa se inclina para aquilo ali. E na música clássica tem um outro estilo e tal, e faz com que a pessoa se incline para aquilo ali. Como que é isso? Como que isso se dá internamente, né? Como que a gente pode trabalhar melhor essa percepção, assim, por exemplo, nas escolas? A gente introduzir isso na escola, para as crianças. Não sei se ficou clara a minha pergunta, se quiser eu posso melhorar isso. Não, a pergunta agora ficou claríssima. O problema é que é um assunto enorme, né? É um assunto assim... Eu vou juntar a sua pergunta ainda com um resquício que eu fiquei ouvindo do Pancrácio, eu fiquei ouvindo do Davi, e ela se conecta muito ao Pancrácio, ok? Ao que o Pancrácio colocou lá como, assim, com um contraponto à fala. E eu fiquei procurando razão no Pancrácio, né? Eu fiz uma defesa aqui, na verdade, do subjetividade humana, mas o Pancrácio, ele talvez não tenha tocado diretamente num problema, e o problema vai tangenciar essa outra pergunta que você me fez, que é o seguinte: nós vivemos um tempo em que existe uma crença de que a minha identidade seja algo santo, seja algo tão intocado que eu não possa educá-la. Então, eu sou alguém, e aí que tá, como indivíduo, que se for na Idade Média, eu seria um indivíduo servo de Cristo que busca mudar a minha natureza em favor do Cristo, em favor das demandas do Cristo, das virtudes que ele me coloca. Essa é uma visão medieval. No nosso tempo, olha, eu vejo pregações que quase dizem, Deus quer do jeitinho que você é. Cara, é mais ou menos verdade, né? Então, assim,
se você colocar o sujeito como um ser que é o que é e acabou, né? Ou seja, toda a minha subjetividade está condensada em mim e concretada de um jeito que nunca vai mudar, e eu sou o que sou, eu viro Deus, né? Deus é que falou isso, eu sou o que sou. Nós não podemos ser esse. Nós temos que primeiro ter a humildade e a disposição de mudar para aquilo que Deus quer que a gente mude. De não agradar o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. Mas isso é uma coisa assim. Se eu estivesse falando, eu sou professor universitário, né? Também sou pró-reitor de extensão. Então, assim, eu nunca poderia falar isso abertamente numa reunião de conselho, porque as pessoas iam falar que eu estava sendo teocrático, né? Entendeu? Agora, eu vou dizer para você, João, que você, eu e cada um de nós é senhor e pode escolher a própria identidade. E que também é carregado pelo meio cultural onde vem, igual o Pancrácio falou. Por isso que a sua pergunta vem da mesma forma que o Pancrácio, que a do Pancrácio vem. E as pessoas se perguntam assim, como um menino que nasceu no morro vai ouvir Mozart? Não é essa a pergunta? Resumindo, né? Como é que eu faço se eu gosto de uma coisa, como é que eu faço para gostar de outra? Porque não é só ouvir a outra, eu não vou gostar, certo? A pergunta é mais ou menos assim, cara, tá bom, então, agora eu vou começar a ouvir, eu parei de ouvir funk, parei de vez, não tem mais funk, eu vou ouvir Mozart. Não gosto. Então, para que eu ouvir música eu não gosto? Essa é uma pergunta, e aí assim, né, ela vai se ligar justamente a esse senhorio da identidade, senhorio dos gostos, que nos faz indivíduos, eu não nego. Mas aí, eu vou dizer para vocês que o processo é o mesmo da grama. O sujeito tinha um jardim lindo. O vizinho olhou, chegou, se mudou, um vizinho novo, falou assim, mas como é que o senhor faz para esse jardim aqui? 1 hectare de grama verde. Falou, eu rego, corto. Mas só rego e corto? É, rego e corto. Por 50 anos. Então, assim, ó, esses problemas musicais, esses que você está levantando, João, e a degradação está em curso, cara. Nós estamos ladeira abaixo. Estamos ladeira abaixo. E as pessoas insistem em dizer que música não é nada, que música não faz a menor diferença na formação das pessoas, na formação do caráter, que é só uma brincadeirinha. Um pensamento luterano mais tosco diria a mesma coisa. Tá vendo? O Lutero trocou a letra, colocou outra letra, beleza. Cara, não é isso. As construções sonoras, elas são emulações de afetos. Elas vão suscitar afetos. Não se você expulsar uma criança a punk rock o dia inteiro, velho, vai ficar violenta. Não tenha dúvida. Não tem nem porquê, não. O rap é muito violento. Os afetos estão lá, são de pura indignação. Agora, é muito gostoso você expressar indignação quando você está indignado. Então, eu não condeno um rapper. Só que você tem que dosar o quanto você ouve aquilo. Entende? E isso, eu acho que isso é uma tarefa para a educação. A educação por virtudes, ela deveria olhar para o ser humano e entender que o conhecimento não é nada sem ação. E que conhecimento vira ação, quando você consegue discernir entre bom e ruim. O conhecimento, ele pode até ser neutro. Você pode descobrir como faz a bomba atômica, mas você vai explodir ela em quem você quiser, ou não explodir. Ou usar a bomba atômica para falar, ó, se eu explodir, vocês estão lascados, então é melhor parar de brigar. Então, assim, o poder que o conhecimento traz, ele precisa de uma base moral. E essa base moral, a arte dá muito mais. Agora, assim, ó, eu vou falar da minha posição. Você sabe por que eu gosto de Mozart, ou gosto de Bach, ou gosto de Villa-Lobos? Porque é muito mais legal do que as coisas que tocam no rádio. Eu acho muito chato tudo que toca no rádio. Quem ouvia rock era o meu pai que ouvia rock quando era moleque. Hoje eu acho infantil essas coisas. Porque são coisas menores, não, elas não dão conta de falar dessas coisas mais profundas. Mas as pessoas, João, elas olham para a arte como algo que deve servir a um prazer assim instantâneo. E prazer instantâneo muitas vezes vira vício.
Então, assim, é muito viciosa a arte. Agora, mesmo a canção é um gênero menor, ok? É um gênero menor no sentido do tamanho da música, né? Uma estrutura de 3 a 5 minutos, algumas têm até 2 minutos, tão curtinhas, e elas têm um texto que expressa. E a canção hoje é a totalidade do que as pessoas ouvem, como música. Música para as pessoas é canção. E no mundo da música é uma estrutura bem pequena. Mesmo esse gênero se degradou muito em termos de tanto em termos morais quanto de capacidade de expressão, ela vai se simplificando. Mas os seres humanos são criativos, eles vão arrumando outro jeito, sabe? Mesmo a canção popular ela vai se reinventando. Então, assim, o que eu vou te falar é que o contato com a tradição, um contrato educacional com a tradição é o único caminho. Agora, nós somos uma geração que está correndo atrás do prejuízo. É como você me perguntar, como é que aprende inglês quando tá velho? Cara, vai estudar inglês, não tem jeito. Né? Eu estudo inglês, por quê? Quando eu era novo, eu não estudei inglês direito. Agora tem que estudar gramática, eu vou fazer. Se eu quiser ir para os Estados Unidos fazer pós-doc, tem que falar inglês bem. Então, esse ponto da música é a mesma coisa. Como é que eu aprendo? Cara, vai estudar a história da música, tá aí no YouTube, tá fácil. Ah, mas é chato. Cara, se esforça um pouquinho, você vai achar legal. Eu também achava o inglês chato. Então, assim, as artes, elas têm... As artes têm esse mundo, né? Esse mundo que está perdido pra gente. Foi escondido. Mas ainda é tempo. Eu vejo assim, os projetos sociais estão aí para mostrar pra gente que você leva um violino lá na favela, ou lá no Moreninha. A molecada toca, meu. Se ensinar, eles tocam. Eu tenho essa experiência, eu não tenho a menor... Eu sou tranquilo com relação a isso. Então, assim, o negócio é fazer, sair um pouco. Agora, a nossa educação musical hoje é uma educação da identidade, que fala que tem que afirmar a identidade da criança na escola, então se é uma criança de morro, tem que colocar o funk. Eu falo, cara, esses caras são criminosos. Não tem nem o que falar. Eles me odeiam quando ouvem, né? Mas para mim são criminosos, não tem nem o que falar. Porque é uma hipervalorização do indivíduo nesse sentido social do indivíduo. Ó, é um uso do indivíduo só para trazer perto de mim. Bom, já falei mais do que queria. Um abraço para você aí, João. Obrigado, viu? Valeu, professor. Gostei da resposta, muito boa. Bom demais. Fez uma boa reflexão. É o que a gente estava conversando ontem, né, Marcelo? Sobre um aspecto. Por exemplo, eu tava mostrando para o Marcelo algumas bandas, e ele me mostrando um festival um festival musical que a UFMS está promovendo, né? Muito bom, por sinal, tiveram bandas, grupos excelentes, né? E eu coloquei umas bandas de rock que eu gosto e mostrei, olha, se você pega, é sim uma estrutura mais simples, mas por exemplo, essa banda aqui, ela tem referência no folk, ela vai ter referência no country americano. Aí o cara tá lá e ele tá tocando depois Johnny Cash, né, Jimi Hendrix. Aí você vai ver, por exemplo, você pega Criolo é um cantor de rap. Em uma das músicas dele, citar lá um refrão do Cartola, por exemplo. Esses artistas, eles trazem alguma referência daquilo que formaram eles, né? A minha pergunta foi, o funk traz alguma referência, por exemplo? Né? Quanto a uma manifestação artística, ou você dizer que, poxa, aquilo dali, cara, ele existe e tem uma cultura própria, né, na favela. E alcançou ali a classes mais elevadas, né, economicamente. Bom, ser elevado economicamente não significa ser elevado de fato, ou espiritualmente, ou intelectualmente, né? Só que o funk ele não oferece para o indivíduo emergir dessa condição, né? Quando eu ouço, por exemplo, o Criolo, que vai falar de Cartola, eu já tinha ouvido o Cartola, mas eu não tinha dado bola pro Cartola. Aí numa música ele vai lá, fala do Cartola e eu vou pesquisar. Eu vou prestar atenção. Eu falo, nossa, isso é muito interessante. Mas já tinha tido contato antes, mas não tinha. Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi uma música do Cartola foi Mundo é um Moinho, cantado pelo Cazuza, né? Esses caras trazem alguma referência que vão para além deles. E o indivíduo que tem uma certa curiosidade, ele vai atrás, né? Então acaba que você emerge dessa condição mínima, né? Diz que você tem um contato mais imediato, mais direto, você acaba emergindo e conhecendo coisas melhores. Bom, o funk não possibilita isso,
entendeu? Por exemplo, quando era moleque e morava no Rio de Janeiro, passava na televisão lá na Band Furacão 2000, o baile da Furacão 2000. Não tinha nada ali que possibilitasse a emergência daquela condição. O indivíduo que está naquela condição, ele vai continuar naquela condição se ele não piorar de condição, entendeu? Então, infelizmente, acaba sendo o que gera um ambiente de maior degradação, né? Agora, bom, eu acho isso daí mais ou menos a minha opinião sobre isso. E, de fato, o funk ele não traz algo que vai para além dele. Ele se fecha em si mesmo e acaba que esse fechamento em si, ele muito mais deteriora do que ele cultiva alguma coisa, né? Bom, alguém tem mais alguma outra pergunta, alguma outra questão para colocar, algum comentário? Estamos abertos aí. Camila, tem alguma, já que você está participando hoje, tem algum comentário? Professor Onofre, o pessoal que está por aí? Davi, eu acho que deu a hora. O que eu queria falar é que essas ondas que produzidas pela indústria de massa, elas tendem a se simplificar cada vez mais. E os indivíduos tendem ao sentido oposto, a um pouco mais de virtude, um pouco mais de elaboração. O motivo pelo qual as pessoas ficam velhas e falam assim, não, no meu tempo era melhor, ou eu não gosto disso aí, isso tá ruim, não sei o que. Na verdade, a onda vai, de fato, se simplificando, e ao mesmo tempo, o que sobra dela depois, ela vai melhorando. Então, eu vou dar um exemplo, a onda do sertanejo, o sertanejo urbano, é uma coisa estranha de falar, nos anos 80, foi uma onda muito simplificadora em relação ao sertanejo que vinha antes. O sertanejo que tocou no rádio, ele nunca foi o sertanejo que aconteceu no sertão. Eram produtos que os caras embalavam lá do sertão, traziam um violeiro, gravavam aqui, apresentavam, tinha um carreiro, assim que eu tinha um barreiro, ó, prazer. Mas eram coisas mais autênticas. Os outros, eles eram de fato vindo do sertão. Você pega um Zé de Camargo, um Leandro Leonardo, eles vêm do sertão, né? Só que eles não têm a tradição, de fato, aquela que vem desde do nosso período colonial, de tocar os cururus, siriris, eles não têm, eles estão numa outra tradição, que já é do rádio. E eles dialogam com essa tradição antiga. Então é uma quebra, essa geração do sertanejo é uma quebra. Para quem ouvia os caras que faziam cururu, que faziam pagode lá, os caras dos anos 60, 70, essa geração é uma, digamos, é um passo atrás, né? Ela é meio jovem guarda, o sertanejo jovem guarda. Só que depois, esse sertanejo, ele vai, digamos, melhorando, no sentido de que vão ficando as melhores canções, as pessoas vão arrumando músicos melhores, as bandas que tocavam com, por exemplo, no final aí com Zé de Camargo e Luciano, eram bandas boas, o pessoal tocava bem, os metais eram bem arranjados. Não era exatamente sertanejo nessa ideia da pureza, mas tinha uma elaboração bem maior. Então, ao mesmo tempo que você tem simplificações, você tem progressos. O pop americano é muito bem produzido, eu acho, né? As pessoas cantam bem, tocam bem. É muito sensual também, né? Mas, assim, essas coisas todas fazem com que os objetos não se degradem por completo. O ser humano também tem interesse por coisas inteligentes, né? Agora, tem certos movimentos, tipo funk. Cara, nossa, abaixo da linha da miséria. Você fala, caramba, sobretudo esse funkão de morro, cara, não sobra. Eu acho engraçado as feministas defenderem que não tem dignidade para mulher, minha mulher é objeto total. Objeto, não importa o corpo, não importa se vai estourar o corpo dela, o que vai acontecer, não importa. É o prazer do momento acima de tudo. Então, assim, todos nós vamos precisar sair, viu, Pancras? Só queria dizer isso, que assim, os movimentos eles vão se degradando, mas eles vão se, ao mesmo tempo eles vão indo uma outra direção de melhorar. Isso é natural, tá? Só que de maneira geral a gente ainda tem uma curva descendente muito forte nos últimos 30 anos, infelizmente. A Moira apareceu aí. Fala, Moira. Algum comentário, Moira? Não, eu estava aqui desde o começo, eu estava escutando tudo. Não, eu não tenho, eu concordo muito, achei muito pertinente a discussão de hoje.
essa questão cultural é uma questão que a gente precisa se movimentar, né, para fazer. Eu acho que a gente deixou muito, quer dizer, os cristãos de modo geral, né, a gente deixou muito a coisa acontecer do jeito que aconteceu, né, e precisamos retomar. Eu acho que tem muito a ver com até com o que a Juliana falou na outra aula, né, que eu assisti depois no YouTube. Né, acho que está tudo meio relacionado, né. A gente às vezes faz as críticas, né, e a gente sabe fazer críticas, né, isso é uma coisa que a gente parece que nasce sabendo fazer, né? Mas precisa haver um movimento, né? Para que a gente possa resgatar algumas coisas, refazer algumas outras, né? Reavaliar algumas outras. Eu acho que esse movimento é um movimento importante e necessário, muito necessário. Exatamente, Moira. Pessoal, primeiro eu gostaria aí de agradecer a todos, né? Essa é a nossa última reunião do ano. Nosso itinerário do ano foi muito interessante, foi muito produtivo. Começamos com a abolição do homem, tivemos 5 encontros, né? Tanto para a gente aprender um pouco da biografia do Lewis, a importância dele como um autor, né? E a relevância dele para o nosso contexto. Tivemos 3 reuniões para explorar o livro A Abolição do Homem e uma reunião de fechamento. Depois nós tivemos algumas reuniões para o livro As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Depois lemos junto e estudamos, né? Tivemos uma exposição muito interessante do professor Geraldo sobre Uma Força Medonha, né? O 3º volume da trilogia cósmica. Nossa penúltima reunião foi com a Juliana, expondo a ideia de uma sociedade cristã, do Eliot, né? E hoje o Marcelo trouxe essa exposição muito interessante sobre o rosto de Deus, do Roger Scruton. E a ideia é a gente trazer autores que possam dialogar direto ou indiretamente, ou possam apresentar até mesmo ideias antagônicas com o que o Lewis apresenta, né? E eu acho que o que é bastante interessante, que me chamou a atenção na exposição do Marcelo, foi a ideia do ser humano contendo, né, capacidade de criar. Né? O Tolkien fala sobre a ideia de cocriação. Deus faz o homem com capacidades criativas, né? Tendo ali alguns atributos divinos que são comunicados ao homem, né? A doutrina da criação, a antropologia cristã entende que o homem é feito à imagem de Deus e carrega em si atributos divinos que lhe são comunicados, né? E o ser humano como criador, e o Tolkien fala de co-criador, né? O ser humano como co-criador, uma criatura que cria também, né? É uma característica muito interessante na antropologia cristã. E essa relação que o Lewis faz sobre a materialização do indivíduo, né, como algo que diminui a condição humana, né, tornando ele simplesmente um artefato, matéria moldável, vai muito ao encontro do que o Marcelo expôs com relação às ideias do Scruton, né? E o Scruton ele acaba revelando assim uma profunda influência da tradição cristã, né? Apesar dele ter aí bastante influência do kantianismo, né? Do Kant, acho que a ideia de estética dele é bastante influenciada pelo Kant. Então a gente percebe algumas ideias convergentes e percebe assim o peso do Scruton como um intelectual a ser considerado, né? E a gente percebe que é possível a gente trabalhar numa chave interpretativa, hermenêutica da realidade, que não se reduza ao materialismo dialético, a uma concepção marxista da realidade, ou as filosofias, né, construtivistas que estão na universidade. Então a gente acaba tendo aí material referencial suficiente que possam nos ajudar. Né? Pessoal, sou grato aí pela presença de todos. Tá? Vamos seguir aqui para o fim da nossa reunião. Muito obrigado a todos. A reunião foi gravada e vai ser colocada no YouTube. Em breve eu coloco aí, disponibilizo o link. Assim como a Moira está acompanhando, né, Moira? As reuniões que a gente já passou, né? Eu acho que está sendo bastante relevante para muitas pessoas terem essas reuniões no YouTube, tá? Como eu falei, eu e a Evelise, a gente já planejou, a Evelise e eu, né?
nós já planejamos o ano que vem, tá? Então, ali, depois de janeiro, talvez em fevereiro, vamos ter aí uma reunião para a gente... Obrigado, Camilo. Para a gente poder expor aí a ideia do que foi planejado para produzir, né? E é isso, pessoal. Bom descanso para vocês, bom Natal, Feliz Natal aí a todos, feliz ano novo, e ano que vem a gente retoma a nossa discussão, né? Tchau, gente. Muito obrigada. Valeu, Moira. Beijo pra vocês. Muito aí. bom. Com Deus, valeu. 2022 seja de muita esperança e bem melhor que esse, né? Um grande abraço a todos. Ô, Onofre, obrigado. Obrigado, Onofre. Obrigado, professor Onofre. Pessoal, até mais e abraço a todos. Valeu.